13 horas e 36 minutos e agora vamos de entrevista ao vivo aqui no Agronotícias. A região metropolitana de São Paulo possui quase 22 milhões de habitantes, o que representa cerca de 10% de toda a população brasileira. Para alimentar essa quantidade enorme de pessoas, a cidade recebe diariamente toneladas de insumos de diferentes partes do país. Mas um novo estudo do Instituto Escolhas mostra que, com algumas medidas, é possível abastecer toda essa população com legumes e verduras produzidos localmente, o que diminui perdas com o transporte e evita eventuais problemas de desabastecimento. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a Jaqueline Ferreira, que é gerente de projetos do Instituto Escolhas. Olá, Jaqueline, tudo bem? Tudo bem, Amanda? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Jaqueline. Eu vi que o estudo ele foi lançado nessa semana e eu queria que você contasse aí pra gente sobre esse desafio, né, da produção de alimentos na maior metrópole brasileira. Como é que é isso? Bom, o desafio é grande, mas é possível e os números são, de fato, bastante surpreendentes. A gente chegou, a partir de algumas simulações, a atender 20 milhões de pessoas na metrópole, ou seja, quase toda a população da metrópole, se a gente produz perto, ou seja, diminuindo custos com transporte, diminuindo desperdícios. A gente está falando de abastecer 20 milhões de pessoas com verduras e legumes. E essa produção também pode ser feita não só na borda da cidade, enfim, nas áreas rurais próximas à cidade, como também dentro da cidade, né? E isso, mais do que gerar alimentos, também gera empregos. A gente está falando, nessa simulação, de 180 mil postos de trabalho. Então, tem um potencial muito grande. Agora, para que isso aconteça, precisa de muita política pública também, né? De fortalecimento dessa agricultura. Aí a gente está falando de acesso à terra, de crédito específico, especialmente para fazer para uma transição mais sustentável, porque você está falando desse cinturão verde em volta de São Paulo, que também tem floresta, além de produção, né? Então, uma produção sustentável seria mais interessante. Então, é preciso políticas de crédito nesse sentido e também políticas de encurtamento desses circuitos, porque o importante, quando se está perto, é não ter tantos intermediários que diminua o preço de retorno para o produtor e também, do outro lado, aumenta o preço de venda para o consumidor. Então, a produção perto ela tem um potencial também de melhorar, de tornar mais justas essas relações de comercialização entre produtores e consumidores. Com certeza, menos atravessadores, né, aí nesse processo todo. E eu acho que, inclusive, o consumidor, ele gosta de saber de quem que ele está comprando, né? Eu acho que tem muito valor, assim, para o consumidor ele comprar direto do produtor, principalmente quando vem aí de uma produção de agricultura familiar. É bacana a gente saber que está fazendo a diferença, né? Ter essa interlocução com quem está produzindo e um potencial enorme, né? Você falou aí em 180 mil postos de trabalho, se eu não me engano, um potencial enorme. Você falou das políticas públicas que precisam ser implementadas. Eu queria que você explicasse se esse estudo, o objetivo dele foi exatamente esse: cobrar do Estado a implementação de políticas públicas para aumentar essa produção agrícola e garantir esse alimento para toda a população paulista. Explica para a gente sobre isso. Bom, isso tudo partiu de uma pergunta mais ampla, né? Enfim, qual seria o potencial dessa agricultura produzida na metrópole, dessa agricultura urbana ou periurbana, né? Que fica nas bordas da metrópole. Então, a gente partiu de uma pergunta mais ampla. Então, nosso objetivo era ver, de fato, o potencial para, então, sensibilizar as autoridades, enfim, todos que tomam decisão sobre o sistema alimentar. Do ponto de vista do poder público, há muito a ser feito. Inclusive, a gente tem algumas políticas públicas bem importantes nesse sentido, como o programa de aquisição de alimentos ou mesmo o programa de alimentação escolar, né, que é voltado para comprar de produtores que estão próximos e produtores da agricultura familiar. Então, garantir compras públicas, por exemplo, com preços justos para esses produtores, garante a viabilidade do alimento na cidade. Outras políticas públicas, como acesso à terra. Em São Paulo, a gente tem exemplos
por exemplo, de produção embaixo de linhões, de terrenos vazios dentro da cidade. Isso seria uma forma de produzir dentro da cidade e garantir alimentos e emprego para a população local. Então, essa é uma outra política pública. E também políticas de crédito para garantir a transição agroecológica. Esses foram os grandes 3 gargalos que a gente observou, porque geralmente esses produtores eles têm dificuldade de escoar a produção sem muitos intermediários, então diminuir esses intermediários seria um outro aspecto importante para o poder público fazer, e também conseguir crédito e condições de assistência técnica para garantir uma produção mais sustentável, mais compatível com a produção dentro da metrópole. Agora, não é só o poder público que precisa ser sensibilizado também, a gente fala também com as grandes cadeias varejistas, né, que geralmente aumentam o número de intermediários na compra do alimento, né, e não compra direto do produtor, não compra direto de cooperativas, associações. Então, a lógica como está organizada a nossa cadeia de suprimentos, a nossa cadeia de abastecimento, ela tende a não olhar para essa produção próxima, né, da metrópole ou da cidade. Então, o nosso estudo veio muito para sensibilizar não só o poder público, mas também todos aqueles que participam dessa cadeia de produção de alimentos e que, enfim, de alguma forma precisam ser sensibilizados do ponto de vista da importância da manutenção desses agricultores e do potencial de crescimento deles também. Entendi. E atualmente, como é que está organizada a agricultura dentro e fora, e nos arredores da cidade de São Paulo? O que vocês perceberam sobre a quantidade de produtores e como é que acontece essa produção? Bom, essa produção ela tem um histórico, né? A produção na metrópole de São Paulo ela é bem significativa. São 5.083 estabelecimentos, com bastante distribuição nos municípios. A gente tem, por exemplo, municípios como Mogi das Cruzes, com uma participação muito significativa, inclusive no país, a gente oferta 10% do alface do país, então ela é bastante significativa. Agora, ela também vem sofrendo com a expansão da mancha urbana, né? Quanto mais a cidade vai crescendo para cima dessas áreas, das áreas de produção e também das áreas de floresta, essa agricultura ela fica ali concorrendo o preço da terra com os usos urbanos, né? Então, por isso é tão importante que as cidades, os governantes, integrem a agricultura no planejamento urbano. Isso é fundamental. Você precisa considerar a agricultura como parte das atividades, das diversas atividades que existem numa cidade, né? Então, a gente observou todo tipo de agricultores bastante tecnificados, com mais de 40 anos de atuação, assim como agricultores que estão tentando fazer uma transição para um sistema mais agroecológico, agricultores orgânicos que vendem diretamente para o consumidor, que têm seus espaços de feira orgânica. Então, tem uma diversidade muito grande de agricultores que produzem dentro da cidade, embaixo de linhões, como eu disse anteriormente. Tem uma diversidade muito grande, mas as políticas tendem as demandas tendem a ser bastante parecidas. Uma delas é o encurtamento de circuitos, como eu disse, a garantia do acesso à terra e o apoio para uma transição, para uma produção mais sustentável. E quer dizer, informação não é problema, né? Para poder agora mudar um pouco essa realidade, porque esse estudo do Instituto Escolhas foi feito e tem todas essas informações, é um estudo bastante importante, né? Você saber que o Estado, ele pode sim, ele tem potencial para alimentar toda essa população aí, 20 milhões de pessoas. Jaqueline, quem quiser conhecer o estudo, ele está disponível assim de acesso público? Tá, sim. Ele está disponível no nosso site, www.escolhas.org, e você pode baixar lá tanto o sumário executivo como o estudo completo. Agora, só mais um ponto, Amanda, é importante dizer que, para além da oferta de alimentos, essa agricultura ela tem milhões de outros benefícios, como a aproximação do produtor, do consumidor, maior valorização da cultura local e, especialmente, também os serviços ambientais, que a gente geralmente não fala, mas eles estão presentes, ou seja, essa agricultura, de alguma forma, garante essa área verde em volta de uma metrópole do tamanho de São Paulo, garante a absorção de água
água no solo e também tem potencial de garantir outros serviços como mitigação de calor, serviços turísticos. Então, assim, de fato, a produção de alimento mais próxima dos centros urbanos, ela tem uma série de benefícios que deveriam ser considerados pelos gestores. Isso que vão além do agronegócio. Muito importante a sua colocação. Jaqueline, parabéns pelo trabalho. É bacana saber que o estudo ele é de acesso público. Essas informações são bastante preciosas, como eu falei. E obrigada por participar aqui com a gente e trazer essas informações. Boa tarde. Boa tarde, obrigada a vocês pelo espaço.